Bom dia, pessoal. Tudo bem? Na atividade de hoje, a gente vai estar trabalhando esse formulário que está intitulado aqui como atividade 8, a data de hoje, do dia 27, né? Como eu não estarei disponível na aula online na data de hoje, eu estou deixando o vídeo para que vocês possam assisti-lo antes de responder ao formulário, tá bom? Caso tenham dúvidas, vocês podem mandar posteriormente para mim no WhatsApp, através do grupo, ou no meu privado também, para que a gente tenha aí uma interação dentro dessa atividade. Mas, mais uma vez, na data de hoje, eu trouxe para vocês uma atividade de interpretação de textos, que eu percebo que é algo que muitas vezes a gente peca, às vezes por falta de leitura, às vezes por falta de atenção, às vezes por pressa, principalmente por pressa, né? Que, infelizmente, muitos acabam não tendo aquela calma necessária, não leem, às vezes, aquilo que é pedido, e isso faz com que a resposta, aquela que parece ser a correta, muitas vezes não é, e a pessoa acaba marcando errado, né? Muito bem, então o formulário de início aqui, vocês têm aí a parte de escrever o nome completo, assinalar a turma de vocês, como de costume, e aí nós temos o seguinte: leia o texto a seguir e responda as questões de 1 a 6. Texto pequeno, que é do autor José Ramos Horta, foi publicado aqui no jornal Folha de São Paulo, no dia 21/10 de 96. Bem pequeno texto. Ele diz o seguinte: julgo que os homens que fazem a política externa do Brasil, no Itamaraty, são excessivamente pragmáticos. Tiveram sempre vida fácil, vêm da elite brasileira e nunca participaram, eles próprios, em combates contra a ditadura, contra o colonialismo. Obviamente, não tem a sensibilidade de muitos outros países ou diplomatas que conheço. Ok. Com base nesse texto, nós temos, como foi mencionado, as questões de 1 a 6. A primeira diz: só não caracteriza os homens do Itamaraty. O pragmatismo, lá no texto, fala que eles são pragmáticos, né? Letra B, a falta de sensibilidade, lá no texto fala que eles são, de certa forma, insensíveis, né? Então, não seria essa. Letra C, a luta contra a ditadura. Letra D, a tranquilidade da vida. E letra E, as raízes da elite brasileira. De todas essas aqui, a única que não caracteriza os homens do Itamaraty seria, no caso, a letra C. Lembrando que o termo homens do Itamaraty aqui refere-se aos deputados, aos políticos que estão em Brasília, né? Em Brasília, certo? Então, no caso, a luta contra a ditadura, segundo o próprio autor, foi algo que eles não tiveram, que eles não passaram, que eles não viveram. Lembrando aqui que o texto foi publicado em 1996, a ditadura do Brasil aconteceu na década de 60, né, década de 60 e 70, então já tem um tempo. E aí esses políticos não passaram por essa ditadura, de acordo com o autor, é claro. Né? 2. A palavra que não se liga semanticamente aos homens do Itamaraty é... Lembrando, ligar uma palavra semanticamente é falar do sentido, do significado dessa palavra, né, ou termo, no caso aqui. Letra A, o segundo que. Letra B, tiveram. Letra C, vem. Letra D, eles. E letra E, o terceiro que. No caso, seria o terceiro que. Ela não se liga semanticamente ao termo homens do Itamaraty, nesse caso, né? A única. Questão 3. Pelo visto, o autor gostaria que... Desculpa. Pelo visto, o autor gostaria que os homens do Itamaraty tivessem mais. Letra A, inteligência. Letra B, patriotismo. Letra C, vivência. Letra D, coerência. E letra E, grandeza. No caso, quando ele fala que eles não viveram a ditadura, significa que eles não tiveram vivência, ou seja, eles não viveram aquele momento para poder fazer a política do Brasil conforme deve ser feita. Então, letra C seria, nesse caso, a única correta, de acordo com o que o autor escreveu. Questão 4. A oração iniciada por obviamente tem um claro valor de consequência, causa, comparação, condição ou tempo.
Vamos voltar lá no texto e verificar a oração que inicia com a palavra obviamente, né? Está bem no final do texto, quando diz aqui, obviamente não tem a sensibilidade de muitos outros países ou diplomatas que conheço, né? No caso, essa sentença aqui, a única que poderia ser considerada correta seria consequência, né? Tem um valor de consequência. Então, obviamente, tem um valor de consequência. Obviamente ou consequentemente, tá? Teria o mesmo sentido. 5. A palavra que pode substituir, sem prejuízo do sentido, a palavra obviamente, é necessariamente, letra A, letra B, realmente, letra C, justificadamente, letra D, evidentemente, ou letra E, comprovadamente. Então, nessa questão 5, evidentemente seria a palavra que teria o mesmo sentido. Ela não traria prejuízo de sentido ao termo obviamente, evidentemente. Questão 6 e última desse primeiro texto. Só não pode ser inferido do texto. O que seria inferido? Não pode ser identificado, não pode ser constatado, né? Então, a questão 6, nós temos letra A. Nem todo diplomata é excessivamente pragmático. Letra B. Ter lutado contra o colonialismo é importante para a carreira de diplomata. Letra C. Nem todo diplomata vem da elite brasileira. Letra D. Ter a todo tipo vida fácil é característica comum de diplomata. E letra E. Há diplomatas mais sensíveis que outros. Então, o que não pode ser identificado no texto? Caso, a letra D. Ter a todo tipo de vida fácil é característica comum do diplomata. Né? Agora vamos para o próximo texto. Esse texto vai dar base para as respostas, ou para as questões de 7 até 10, no caso, tá bom? O texto é intitulado A Língua Portuguesa e a Realidade Brasileira, onde o Celso Cunha diz: se essa ainda é a situação de Portugal, e era até bem pouca do Brasil, havemos de convir em que, no Brasil colônia, essencialmente rural, com a ojeriza que lhe notaram os nossos historiadores pela vida das cidades, simples pontos de comércio ou de festividades religiosas, estas não podiam exercer maior influência sobre a evolução da língua falada, que, sem nenhum controle normativo, por séculos voou com as próprias asas. Como nós sabemos, a língua portuguesa, que falamos aqui no Brasil, é derivada, obviamente, de Portugal, daí até o nome portuguesa, né? Mas tivemos uma língua que sofreu bastante alterações em relação ao português de Portugal. Que tipo de alterações? Principalmente palavras que vieram das línguas indígenas que aqui já eram faladas, principalmente Tupi-Guarani. Isso nós já falamos em outras aulas, só a título de relembrar, né? Questão 7, baseada nesse texto que acabamos de ler. Segundo o texto, os historiadores tinham ojeriza pelo Brasil colônia. Letra B. Consideravam as cidades do Brasil colônia como simples pontos de comércio ou de festividades religiosas. Letra C. Consideravam o Brasil colônia essencialmente rural. Letra D. Observaram a ojeriza que a vida nas cidades causava. E letra E. Consideravam o campo mais importante que as cidades. Então, de todas elas, a única que está de acordo com o que o autor relata é a letra B. Certo? Questão 8. Para o autor, letra A. As festas religiosas têm importância para a evolução da língua falada. Letra B. No Brasil colônia, havia a prevalência da vida do campo sobre as cidades. Letra C. A evolução da língua falada dependia em parte dos pontos de comércio. Letra D. A evolução da língua falada independe da condição do Brasil colônia. Ou letra E. A situação do Brasil na época impedia a evolução da língua falada. Então, de todas elas aqui, o que o autor realmente defende é que a evolução da língua falada dependia em parte dos pontos de comércio. E sim, então nesses pontos de comércio, quando as pessoas se reuniam e começavam a trocar informações, a comercializar seus produtos, obviamente eles estavam ali propagando a língua portuguesa, que veio futuramente a ser a língua oficial do Brasil, certo?
Questão 9. Questão 9. Gente, desculpa, eu fiz uma interpretação errada. No caso aqui, no Brasil colônia, havia prevalência da vida no campo sobre as cidades. Então, aqui, para o autor, que ele defende a respeito do Brasil colônia. Então, a vida no campo, ela prevalecia sobre a vida na cidade naquela época. No caso da letra C, que a evolução da língua falada dependia em parte dos pontos de comércio, também, de certa forma, isso aqui é verdade, mas não é o que o autor defende. Daí a confusão que eu mesmo fiz com vocês aqui, tá bom? Questão 9. A palavra ojeriza. Até hoje essa palavra é bastante usada, né? Quando a gente fala assim, nossa, mas tem um ojeriza disso, ojeriza daquilo. Qual o sentido da palavra ojeriza, no caso? Letra A, medo. Letra B, admiração. Letra C, aversão. Letra D, dificuldade. Letra E, angústia. No caso aqui seria aversão, né? Ojeriza é aversão a alguma coisa. E, finalmente, a questão 10, onde fala o seguinte. A língua falada voou com as próprias asas. Por quê? Letra A. As cidades eram pontos de festividades religiosas. Letra B. O Brasil se distanciava linguisticamente de Portugal. Letra C. Faltavam universidades nos centros urbanos. Letra D. Não se seguiam normas linguísticas. Ou letra E. Durante séculos, o controle normativo foi relaxado, por ser o Brasil uma colônia portuguesa. No caso, é a letra D, né? Não se seguiam normas linguísticas ainda. A língua foi uma língua que, de certa forma, era mista. Mista por quê? Estava misturando o português de Portugal com o tupi-guarani e também com a interferência de palavras de outras línguas também, do próprio espanhol, do francês, né? Então é isso aí. Gente, eu espero poder ter ajudado vocês um pouquinho na interpretação desse texto. Lembrando que nessa atividade vocês não precisam escrever, não precisam copiar no caderno. É só preencher o formulário e enviar aqui no final. Então, feito isso, feito o preenchimento de todas as questões, você envia. A partir daí está registrada a sua participação e a sua nota nessa atividade. Tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima aula. Vou finalizar aqui o compartilhamento, ok? Valeu, gente. Muito obrigado.